Os brasileiros escovam demais os dentes e gastam muita água. E eu quero começar essa conversa de hoje dizendo que esse foi o feedback dos estrangeiros dado por uma equipe de intercambiários que a minha irmã faz parte, porque acabou de mandar o filho dela para o exterior, e o feedback de quando os brasileiros acabam indo, eles dizem que os brasileiros tomam banho demais, escovam muitos dentes e gastam muita água. Quando eu ouvi isso, me deu um nó na cabeça. Como assim escova os dentes demais? Como assim escova os dentes demais? E aqui veio a inspiração para esse vídeo de hoje falando sobre sobreescovação ou superescovação e subescovação. Então, a gente não pode generalizar que tá todo mundo escovando mal, que os pacientes escovam mal, que ninguém quer saber de fazer higiene bucal. Não é verdade. Então, a gente vai falar sobre os dois extremos, a sobreescovação e a subescovação. E a gente começa a conversa dizendo que escovar demais não é bom e escovar de menos, obviamente, também não é bom. E que existe uma diferença fundamental entre escovar muito e escovar bem. Escovar muito é aquela pessoa que passa muito tempo escovando os dentes e ainda assim tem doença bucal. E isso é o que acaba deixando as pessoas muito tristes quando acabam indo para o dentista, porque ainda assim, com tudo isso de higiene que acaba fazendo, acaba tendo uma higiene ruim. Essa é a história do meu pai. Tem um monte de paciente para contar, mas o meu pai é um ícone interessante. Por quê? Ele tem 78 anos, as escovas dele são uma couve-flor e que não adianta dizer, e é tão forte a escovação que além de deformadas, elas ficam gastas. Então é uma escovação frequente e é uma escovação forte. E sempre que eu posso, meu pai está agendado comigo para fazer uma manutenção preventiva. É o que eu faço de melhor, é o que eu vou fazer para o meu pai. E o meu pai é um indivíduo que tem uma grande taxa de formação de cálculo subgengival, interproximal, e o indivíduo que tem cárie radicular, porque ele é um idoso, ele tem exposição radicular e assim ele está muito predisposto à cárie radicular. Não tem habilidade manual nem paciência para acabar usando escova interproximal. Usa um pouquinho, mas não tem paciência para usar. E não tem muito interesse em modificar os seus hábitos de higiene. Então, para dizer que nem todo mundo a gente consegue melhorar. Mas eu também preciso dizer que é muito complicado tratar familiar, porque os papéis se misturam muito. Uma coisa é eu, filha, ficar dizendo: pai, você tá escovando mal, hein? Ó, você precisa escovar melhor. Como é que eu vou dizer isso? Eu preciso dizer que, como família e hierarquicamente, como é que eu dou uma bronca para o meu pai? Então, para começo de conversa, familiares são seres complicados para a gente fazer orientação de higiene. Da mesma forma como quem é mãe, às vezes é muito complicado fazer orientação de higiene para o seu filho, seja você mãe dentista ou não. E aqui eu tenho um outro vídeo que eu já postei para falar disso, para nós dentistas nos utilizarmos dos nossos poderes de autoridade em saúde bucal e dizer para a mãe, nós vamos estabelecer um programa de prevenção para que o seu filho esteja livre de cárie, livre de gengivite, porque nós vamos orientar da forma certa. E que nós sabemos, mãe, que por mais que você faça higiene, o seu filho adolescente tende a não te escutar. Mas o seu filho adolescente presta muita atenção no que eu falo. Presta ou não presta? Quem já entendeu adolescente? A gente é autoridade, o que a gente fala, eles aprendem, eles têm habilidade manual, o que você ensinar de técnica de escovação, técnica de fio dental, de tudo, eles vão aprender. Então, adolescente é uma faixa etária muito fácil da orientação de higiene. Eles têm uma coisa assim grave, chamada preguiça, mas isso é um pequeno detalhe. Mas, na nossa frente, junto conosco, eles vão fazer, e quando a preguiça passar, quando eles começarem a ter mais consciência e chegarem à idade adulta, o nosso papel de prevenção e de orientação a gente fez.
Então, voltando à história, escovar muito não significa escovar bem, é o caso do escovador forte, e esse escovador forte que acaba escovando muito bem as faces livres e acaba não escovando as regiões interproximais, e ainda assim tem cálculo, tem cárie radicular e tudo isso acontece. Existe a situação daquele escovador que não escova nunca, não sei porquê. Então vamos colocar assim em dois pontos diametralmente opostos. O super escovador, que não significa que escova bem, mas ele escova muito, por muito tempo, e ele tem ainda algumas deficiências em relação à escovação. Para a gente dizer que não é porque a pessoa está dizendo que escova, não é porque os dentes estão lisos e polidos que a gente vai se dar por satisfeito e falar assim, não precisa da nossa orientação porque tá ok. Não tá ok, tá escovando demais e tá escovando demais em alguns lugares e de menos em alguns outros lugares. Escovar demais não significa escovar bem. No outro oposto, a gente tem um indivíduo que não escova nunca. E vamos tirar as crianças do grupo, porque criança já é uma outra situação, porque criança depende dos pais acabarem orientando. Mas vamos pensar nos adultos. Um adulto que não escova nunca, ele não escova nunca por quê? Talvez isso não tenha significado na vida dele. E isso é muito comum quando a gente tem pacientes de baixo nível socioeconômico e eles cresceram simplesmente sem entender que existe uma coisa chamada higiene bucal e aquilo não tem significado. Esses são alguns dos pacientes voluntários que a gente acaba atendendo gratuitamente na clínica. Quem já teve experiência vai perceber, os pacientes em geral são gratos, mas nem sempre o paciente consegue fazer uma boa higiene, porque isso nunca existiu na sua boca. E nunca existiu dentro do seu hábito. Aí o que a gente tem? A gente tem que conversar para explicar que isso tem significado. E é uma sentada para chegar e esclarecer que existe um problema, esse problema é a sua higiene diária, ela precisa ser modificada, então é uma conversa de adulto para adulto. Não trate adulto como criança querendo dar bronca, querendo dizer que tá ruim, escova mais, hein, escova mais, hein. Simplesmente só dizendo. Você precisa dar motivos plausíveis para isso. Você vai escovar os dentes por quê? Porque tá muito sujo e eu estou fazendo o seu tratamento e o meu tratamento não vai dar certo porque ele continua sujo também. Porque se você não melhorar, a gente trata a cárie e a cárie reaparece se você não escovar todos os dias. E por que você não escova os dentes? Então coloca de volta a escuta para ele. Porque vai trazer uma desculpa qualquer. Porque não tem tempo? Então se você não tem tempo, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que reservar um dinheiro maior para fazer o tratamento. Porque se você não tem tempo, você deve estar fazendo outra coisa importante. Tomara que esteja trabalhando para ganhar dinheiro, para gastar no tratamento, porque vai trazer mais problema. E mais, tem coisa na odontologia que não tem conserto mais, porque até um determinado ponto a gente consegue consertar problemas bucais, mas tem situação que a gente não consegue consertar mais e vai ter perda. Qual é a gravidade de uma perda óssea? Qual a gravidade de uma perda dentária? E aí, vai conseguir repor esse dente perdido? Então, uma conversa franca, uma conversa de adulto para adulto, para criar o significado dessa saúde bucal, para criar a rotina dessa saúde bucal e dizer para o paciente que você vai ter que criar uma rotina, sempre depois de tal situação, sempre depois do almoço, sempre ao acordar, sempre à noite. E o melhor recurso didático é a evidenciação de placa. Vai passar o corante de placa e vai mostrar para o paciente e dizer, olha paciente, você está vendo aqui, olha o quanto de placa tem. Se acabar não dando essa orientação, ele acaba não entendendo. Pode acontecer também que escovação não seja prioridade na vida do indivíduo, porque às vezes a pessoa tem tanto problema na vida, tem que ganhar a vida, tem que catar papel, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar o aluguel. Isso não é prioridade. Tudo bem que não seja prioridade, mas nós não podemos ficar no ponto de acabar desistindo do paciente. A gente precisa dizer que, embora não seja prioridade,
Se você não cuidar agora, vai virar. Vai virar porque vai virar dor. E se virar dor, você vai ter que vir de urgência para o consultório e vai ter que fazer esse tratamento. Então, o paciente que não escova porque ele não sabe ou porque ele é ignorante, eu sugiro que a gente reserve um bom tempo de conversa e a gente entenda que essa conversa não vai ser única, não vai ser uma vez só e ela precisa ser recorrente para que ele consiga compreender de tempo em tempo que isso é importante na vida dele. E com o advento das redes sociais, onde a gente também consegue exercer um papel educativo, a gente também tem a possibilidade de trazer algum resultado e expor esse indivíduo a um pouco mais de informação de saúde bucal. Tem também um pouco melhorzinho de paciente que não escova nunca ou escova pessimamente mal, aquele paciente que escova mais ou menos, ou é o paciente que não está muito aí com a situação. E quando a gente entrega uma escova para o paciente e mostrar como é que ele escova, ou ele faz escovação para lá e para cá, ou ele faz técnica de fones, ou seja, aquela técnica que ele aprendeu quando criança, para quando tem pouca habilidade manual, não ajuda em nada. A gente precisa orientar esse paciente para que ele melhore e que a gente precise criar significado para que ele consiga melhorar a sua situação. E tem um paciente que escova demais os dentes, que ele super escova os dentes, porque ele tem medo de que tenha algum problema. Porque algum problema já aconteceu por falta de escovação. Então ele tomou consciência, mas tomou uma super consciência. E às vezes o paciente escova demais, porque já tive doença periodontal, não quero que tenha de novo, já tive cárie, já sofri muito no dentista e não quero sofrer, então ele escova demais. E a gente precisa orientar o paciente que escovar demais não é escovar bem. E que, através do evidenciador de placa, a gente vai mostrar que tem lugar que está escovado demais, que pode ter desgaste cervical, que pode ter retração gengival por trauma de escovação, porque você está escovando demais, mas tem lugar que está escovando de menos. Isso classicamente é o problema do escovador forte e daquele que escova demais. Escova demais, o nylon das cerdas acaba ficando desgastado, não consegue fazer uma higiene dos cantinhos, escova muito bem faces livres, fica liso, polido e até desgastado, mas ele não consegue fazer uma higiene efetiva, nem para prevenir doença periodontal, nem cálculo, nem cárie interproximal radicular. E isso é um problema, não resolveu o problema. Para o paciente que tem medo, o melhor que a gente pode indicar é o uso doméstico do evidenciador de placa, porque a gente vai dizer para o paciente que você vai escovar exatamente onde eu estou te mostrando. Como é que ele vai fazer o uso do evidenciador doméstico? Você pode comprar um pote de pastilhas de evidenciação, coloca num plastiquinho, coloca instruções por escrito e entrega e diga para o paciente, olha, isso aqui é uma tinta que vai pintar onde tem placa bacteriana, você vai conseguir enxergar onde tem problema e onde tiver o problema, você vai conseguir fazer uma higienização melhor. Pronto, é isso que você vai conseguir fazer. E assim vai ficar muito fácil dele conseguir ter clareza de onde vai ter o problema dele ou não. E assim tudo acaba funcionando melhor dentro da vida do paciente. Ou uma outra possibilidade é orientar o paciente a passar numa loja de festas infantis ou uma loja de produtos de festa, produtos alimentícios e comprar um corante alimentício, de preferência de cor verde ou azul. Pode comprar preto? Pode, mas é feio. Pode comprar vermelho? Pode, mas confunde com sangue. Então compra ou verde ou azul. E esse corante alimentício vai ser passado com um cotonetinho uma vez por semana, vai passar. Isso não cora tão maravilhosamente quanto um evidenciador de placa, mas serve bem para o paciente conseguir enxergar onde tem placa, onde está bom, onde não está bom, para que ele consiga então higienizar de uma forma adequada e perceber por ele mesmo onde está eficiente e onde está deficiente. Onde está deficiente é mais complicado, porque é um evidenciador mais fraco. Isso é muito bom para mostrar no consultório, com um espelho, com câmera intraoral, porque o paciente vai conseguir ter muita clareza de como está. Eu tenho outra dica, quem não tem câmera intraoral, pega o celular, tira uma bela de uma foto, mas por favor, tenha uma câmera boa de celular. Tira uma foto, mostra para o paciente sentado na cadeira do escritório, mostra onde tem placa. O paciente, em geral, ele fica
muito chocado em ver tudo aquilo de placa bacteriana. E tem uma outra categoria de pacientes que até se esforça em escovar bem, mas os pacientes que têm muitos fatores retentores de placa. O que são fatores retentores de placa? Cálculo é um dos fatores retentores de placa que obviamente nós vamos remover. Mas eu digo para o paciente numa linguagem popular, paciente, você tem muita emenda no seu dente. E esse paciente teve cáries sucessivas, tem muita restauração, tem muito trabalho protético e nesses muitos fatores retentores de placa, a higiene dele fica ruim porque ele tem muitas irregularidades na boca. O que eu quero indicar nesses casos é dizer que, além da profilaxia da lesão, da sessão de manutenção preventiva, a gente precisa agendar um dia para fazer um acabamento e polimento de restaurações. Porque assim a gente vai conseguir manter a lisura dos elementos dentários, talvez substituir algumas restaurações antigas, para que então ele consiga fazer a higiene do jeito que deveria fazer. Então veja bem, os dentes estão todos remendados, cheios de restauração, cheio de borda, cheio de rebarba. Como é que ele vai fazer uma higienização adequada? Acabamento e polimento de restaurações de amálgama, que acabam sofrendo a expansão com o passar do tempo. Mas, por favor, para mexer em amálgama, vamos sempre trabalhar com isolamento absoluto, porque existem muitos relatos de intoxicação por metais pesados nos pacientes por remoção de amálgama de prata na boca. Tirar um amálgama, tirar uma reposição, não tem problema, mas já existem relatos, isso acaba causando uma toxicidade neurológica, os pacientes já estão vivendo muito. Tem uma história de uma paciente que tinha muito dinheiro, resolveu substituir todas as suas restaurações na boca por coroas protéticas maravilhosas. E mais ou menos 6 meses depois apareceu demente babando no consultório e dentro do que ainda lhe era possível, do pouco de demência, de razão que ainda lhe restava, ela processou o dentista porque alguma coisa ele fez que ela acabou ficando assim, coincidentemente depois de ter colocado as coroas protéticas. E através de investigações se identificou que aquilo era uma intoxicação por metais pesados, porque ela removeu todas as restaurações de amálgama da boca e a mucosa tem uma absorção muito grande e por essa absorção isso acabou sendo absorvido e acabou tendo lesões cerebrais por conta disso. Os americanos já estão falando disso há muito tempo e com isso eles se vestem com roupas da NASA, parece que vai para o espaço sideral com tudo aquilo para se proteger dos respingos de amálgama. Então, paramentação normal, se quiser pode usar 2 máscaras, isolamento absoluto, porque o trabalhar com metais sob aquecimento, então a gente vai acabar trabalhando com broca, ainda mais com acabamento e polimento, existe sim a chance da gente acabar causando uma intoxicação por metais pesados no paciente. Então aqui ficam umas parênteses quando a gente fala em acabamento e polimento ou substituições das restaurações de amálgama. Isso fica ao critério de cada profissional. E acabamento e polimento de restaurações de resina ou substituição quando elas não estão adequadas. Pode acontecer de que com o passar dos anos acabe o brilho superficial, que os bordos não estão tão adequados e o uso sucessivo de jato de bicarbonato acaba tirando o brilho e o polimento superficial das resinas compostas. Então é muito indicado fazer uma sessão de acabamento e polimento, passar disquinho, borracha, gloss de polimento para a gente voltar a restauração a uma situação original, trazer lisura e a gente dizer para o paciente, estou devolvendo a lisura nas suas restaurações para que então fique muito fácil de você escovar em casa, porque eu estou deixando liso para você. O meu papel é dar condições para que a sua higiene doméstica seja maravilhosa, de boa, muito boa. Então, a dica que a gente pode dar como orientação de higiene, vai evidenciar a placa, porque o paciente vai enxergar. Outra, vai dizer que os dentes vão precisar ficar lisos. E liso como? Passa a língua. Falou para o paciente, assim que terminar a profilaxia, tá? Paciente passa a língua, mas tem que ficar liso, hein? Tem que usar o evidenciador de placa, tem que fazer um super polimento coronário, senão não fica.
Sentiu que ficou liso? E o paciente passa a língua e fala assim, nossa, senti mesmo, tá liso. Passa a língua na vestibular dos molares superiores, na vestibular do molar inferior, na lingual dos molares inferiores, na lingual dos pré-molares inferiores. São dentes redondinhos, são muito difíceis de acabarem sendo bem limpos e lisos, e é um lugar que vai ter muito acúmulo de placa e cálculo. E ensine o paciente a deixar liso. E diga para o paciente que se você quiser ter certeza que os seus dentes estão limpos, passe a língua e escove até que eles fiquem lisos. Ficou liso, tá ótimo, não precisa super escovar. E o espacinho do meio? O espacinho do meio orienta a usar ou fio dental ou as escovas interproximais. Hoje as escovas interproximais elas estão muito mais acessíveis do que já foram, elas são encontradas em qualquer lugar do que no passado, o paciente fazia uma via sacra e ficava procurando em todo lugar onde haveriam essas caríssimas dessas escovas especiais. Hoje essas escovas estão em todo lugar, estão muito acessíveis e eu penso que é muito fácil da gente orientar o paciente a passar na farmácia e acabar comprando essas escovinhas e fazer higiene. E dizer para o paciente que além de ficar liso, não pode sangrar nunca, ok? Não pode sangrar. Se sangrar, tem inflamação, porque os micróbios, eles inflamaram essa gengiva. Não é a sua escova que está machucando, não é o fio dental que está machucando. É o fio dental que não está passando, é a escova interproximal que não está passando, que está juntando bactérias e essas bactérias inflamaram. Ficou inflamado, ficou sangrante. Gengiva saudável não sangra. Escova não perfura gengiva. Fio dental não perfura gengiva. Então, repito muito que os dois critérios sente com a língua até ficar liso e se não estiver liso é hora de voltar porque eu vou remover o cálculo para você, ou se não estiver liso deve ter alguma restauração que precisa ser ou repolida ou refeita porque ela perdeu a lisura superficial e virou um fator retentor de placa. Fator retentor de placa acumula placa e te predispõe a ter um monte de outros problemas. E por fim, os implantes. Então, mucosite periimplantar, periimplantite é muito prevalente. E os conferencistas europeus nos congressos de implante, eles já vinham há mais de 10 anos de cabelo em pé, começando a falar de periimplantite quando a implantodontia estava no começo aqui no Brasil. E era um tipo de conferência que não dava muito ibope, as pessoas não iam, mas na Europa já era assustador. Por quê? As taxas de periimplantite elas aumentam com o passar dos anos do implante em boca. Da mesma forma que a doença periodontal aumenta de severidade conforme os anos de vida. Por quê? Se não for tratado, se o cálculo subgengival não for removido periodicamente, aumenta a chance do paciente ter uma doença. E o paciente ter uma mucosite que vira uma periimplantite leve, que vira uma periimplantite grave, vai progredindo. Então, o paciente de implante tem vindo muito desorientado. E o paciente, quando ele é orientado, ele se sente muito agradecido porque você foi um dentista único a falar uma coisa dessa. Então diga como se fosse uma coisa muito boa, e é uma coisa muito boa, que você tem implantes na boca, mas que eles precisam de manutenção, tá? Precisa cuidar, se não cuidar pode ter doença no implante inclusive, e esse cuidado é retornar periodicamente ao dentista para manutenção preventiva, tirar uma radiografia anualmente para avaliar se existe perda óssea ou não, usar algum equipamento ou apetrecho de higiene interproximal, seja escova unitufo, seja jateador irrigador, seja escova interproximal, mas ele precisa higienizar. E ele precisa desmontar periodicamente, essa periodicidade depende dos fatores de risco e do estado de saúde dele, as próteses múltiplas parafusadas, para remoção e higiene, ou seja, vai ficar tanto tempo na sua boca, tanto tempo, e não vai fazer nada, não vai cuidar? Precisa cuidar. Agora, eu tenho conversado com muitos dentistas para entender que muitos dentistas não estão orientando a higiene. E aqueles que estão orientando a higiene, eles estão conseguindo ter melhores, estão conseguindo ter uma taxa de fidelização e nisso o paciente vem muito feliz, porque você é um dentista diferenciado, que quer o bem do paciente. Quem ainda pensa que o paciente vai embora porque você começa a orientar muito a higiene, lê do engano, porque você está valorizando
a saúde bucal que não era importante para ele. E por que a gente cuida dos cabelos? Porque a gente valoriza os cabelos. E por que a gente paga mais caro por um corte? Porque a gente valoriza. Por que alguém iria para X dentista e não iria para o Y dentista? Porque é baratinho. Para quando ele valoriza. Então você valorizar vai fazer com que um paciente diferenciado no sentido que ele gosta e ele entende do seu tratamento. E assim ele vai conseguir ser o seu paciente fiel. A gente precisa prestar atenção na mensagem que a gente está transmitindo. E essa mensagem é assim: o paciente vem aqui para fazer o tratamento. Vou fazer tratamento. Se você é um dentista focado só em tratamento, retorno é uma coisa assim, eu tenho que voltar porque eu tenho que voltar. É igual assim, a mãe chama a gente para tomar banho. Tomar banho por quê? Porque tem que tomar banho. É a pior resposta do mundo. Tem que fazer tarefa, tem que estudar para a prova. Para quê? Porque a mãe está mandando. Então isso não serve para o adulto. Qual é a mensagem? Você vai retornar por quê? Por tudo aquilo que a gente falou em todo esse vídeo. E a mensagem implícita que você tem que transmitir é que eu quero valorizar a sua saúde bucal e para valorizar eu preciso de prevenção. Então você precisa ter um tempo para conseguir falar isso com o seu paciente. Mas eu tenho aqui alguns motivos de por que você talvez não estaria orientando mais seu paciente. Uma delas, eu cansei. Já fui dentista, já expliquei, já orientei, não adianta, o paciente não escuta. Se você cansou, a concorrência não cansou, eu não cansei. E quanto mais eu falo, mais eu tenho agenda cheia. Os alunos periodiários estão com as agendas enchendo de casos novos e de taxas de retorno cada vez maiores, porque a gente está fazendo orientação de higiene. E é isso, não cansa. Porque se você cansar, alguém está descansado e alguém está fazendo. O paciente está desesperado em busca de uma coisa que ele não sabe direito que ele está procurando. Mas ele vai encontrar um profissional que está interessado em sua saúde bucal e não só no tratamento. O paciente também está achando que ele precisa de tratamento, mas alguém há de oferecer uma coisa melhor, que é a manutenção da saúde. Então, tem oficina mecânica que só vende tratamento, conserto se o seu carro quebrar. Mas tem a outra oficina que oferece manutenção preventiva, carro reserva, cafezinho na recepção, para que não tenha problema. E vai cobrar muito caro para fazer limpeza de bico, limpeza de filtro, troca do não sei o que lá. É isso! A gente não está pagando para isso, mas tem também a oficina que só conserta. Você vai querer ser o oficineiro que conserta ou que previne? Então pensa na mensagem que você está transmitindo. Não é para cansar de transmitir essa mensagem. E o outro motivo é que às vezes, dentro dessa automatização de todos os dias de você fazer o tratamento, você está sozinho no consultório e você não tem equipe para te ajudar a fazer isso. Equipe é assim... não dá tempo da gente dar orientação porque eu preciso tratar, depois eu preciso receber, depois eu preciso agendar, depois eu preciso e tudo mais. Esses são os pacientes que não dão conta de dar um papel para o paciente, não dá tempo de assinar um contrato odontológico, não dá tempo de assinar um termo de consentimento. Você é sozinho, você está chutando pro gol, tá dando defesa, está no ataque, está em tudo de uma vez, não dá tempo. Ou você organiza alguém, você pode começar tendo uma estagiária, alguém que te ajude a repetir, a ter um treinamento para repetir isso, ou alguém para te ajudar no agendamento, ou alguém para te ajudar em algumas outras tarefas, para que enquanto alguém está organizando a sala clínica, você tenha esse tempo de conversa. E esse tempo de conversa nem é tanta conversa, é 5 minutos e 10 minutos, se conseguir um pouco mais. E às vezes a gente vai reservar uma sessão longa para isso. E se você está reservando tempo para isso, significa que é importante. Se você não está reservando tempo para isso, significa que não é importante. E mais ainda, a gente conseguir reservar um tempo e uma orientação também nas redes sociais, porque a gente consegue amplificar essa experiência do consultório. Porque o paciente vai levar para casa tudo aquilo que a gente está falando, refalando, e a gente vai aparecer de novo no celular dele, no computador dele, trazendo essa mensagem, e você vai estar reafirmando uma marca de uma forma muito positiva, que é a forma de orientação, a forma educativa. E eu quero finalizar esse vídeo de hoje contando uma história grave
sobre isso de super escovar, sobre escovar ou sob escovação. Então compareceu aqui uma senhora de mais ou menos 50 e tantos anos para fazer uma manutenção periodontal. Na verdade, chegou para o enxerto gengival, mas como havia cálculo nos incisivos anteriores, vamos fazer uma manutenção. Uma higiene excelente, mas com evidenciação de placa, o que eu vi era a exata situação da super escovação. Um dente super liso, super polido, mas com evidenciador de placa, aquela camada de placa e cálculo espesso, aonde ela tinha ainda os terceiros molares, nos terceiros molares, nas linguais de molares inferiores, muito cálculo subgengival. Então é assim, a paciente passou por muitos dentistas em sua vida, faz uma higiene cuidadosa, mas uma higiene ruim nas cervicais, uma higiene que jamais foi orientada nos interproximais posteriores e um cálculo subgengival que jamais foi removido. E eu vou dizer assim, eu não ganhei essa paciente? Eu ganhei. E aqui eu falo para a periodiária que eu não tenho braços para atender tudo, por isso eu compartilho tudo isso. Aluno periodiária sabe exatamente esse passo a passo de como fazer. Porque quando o paciente descobrir que a gente faz aquilo que não fizeram na boca dela para a vida toda, que aí sim a escovação dela vai ser duradoura, porque a gente vai remover o cálculo subgengival de todos os dentes, até dos terceiros molares, que a gente evidenciou a placa tanto para nós percebermos placa e cálculo subgengival. Quero saber quem vai enxergar uma fina camada de cálculo subgengival ou supragengival na lingual do terceiro molar inferior. Não enxerga, ou principalmente se o molarzinho está inclinado, tá lingualizado, tá difícil, de difícil acesso. É muito difícil, mas quando tem a evidenciação de placa, você enxerga. Então, por isso, tem que conseguir enxergar, tem que conseguir perceber. E com isso, eu tenho certeza, tem uma paciente fiel que entendeu, descobriu que existe tratamento para ela e com isso a gente vai conseguir manter a sua saúde bucal por muito tempo. Eu sou a professora Cristina Miura, de periodiária, com essa proposta clara de difundir essa periodontia de todos os dias para todos os pacientes, para todos os profissionais, porque não existe profissional nem paciente que não seja impactado pela periodontia. Eu aguardo aqui o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, a sua dúvida e a sua sugestão para o tema para o próximo vídeo. Então, muito obrigada pela audiência e até o próximo vídeo.